Presta atenção aqui, ó. Imagina um sábio ancião segurando um mapa antigo. Esse mapa não mostra caminhos comuns, mas verdades profundas sobre a existência. Ele o entrega a um jovem aprendiz e diz: aqui estão os segredos do universo, mas cuidado, eles não podem ser entendidos de uma só vez. Você deve estudar cada pedaço, pouco a pouco, para que sua mente e seu coração se preparem para o todo. O jovem olha para o mapa e vê símbolos, direções enigmáticas e palavras que parecem além da sua compreensão. Ele se sente perdido. O mestre então sorri e diz: não tenha pressa. Aprender é como acender uma vela na escuridão. Cada pequena luz revelará um novo caminho. Bom, o livro de Urântia é como esse mapa. Sua sabedoria é vasta e profunda, mas é preciso ser explorada com paciência e método. E nossa missão aqui é ajudar um ao outro a iluminar esse caminho, para que todos nós possamos encontrar nossa própria jornada de entendimento. Bom, nós somos do canal Os Reveladores. Nós nos propusemos a, de alguma maneira, transmitir o conhecimento que a gente já recebeu, já imagina que tenha a respeito do livro de Urântia, né? E essa missão do canal Os Reveladores é uma missão extremamente complexa. E qual é a missão? Obedecendo a ordem que Cristo Micael nos deu a todos aqueles que já buscaram conhecer ao próprio Cristo, né? Todo mundo, independente se conhece ou não o livro de Urântia, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho. E para aqueles que já conhecem o livro de Urântia, essa responsabilidade ela se exponencia, a meu ver, né? Então, obedecendo isso que Cristo nos ordenou, nós nos propusemos a criar um canal, buscar transmitir de uma maneira que a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade até mesmo de personalidade, de conhecimento cultural e também a nossa capacidade espiritual, por assim dizer, de valores espirituais, nós estamos buscando transmitir. Agora, uma coisa é a pessoa trazer para si, ou pelo menos assumir a responsabilidade, que é uma responsabilidade extremamente importante e é uma responsabilidade que é uma obediência a Deus, né? Receber o ensinamento, receber o amor de Deus e automaticamente buscar transmitir. Só que a transmissão do conhecimento é uma coisa extremamente complexa e é exatamente esse é o tema desse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. A complexidade de transmitir o conhecimento que nós estamos buscando dentro do livro de Urântia, né? Todos nós, seja o leitor mais moderno, digamos assim, e o leitor mais antigo do livro de Urântia, todos vão passar por dificuldades nessa transmissão, porque existem N compreensões. Então, estudar um pouco, todos nós, independentemente de qualquer área específica que a pessoa tenha, quando ela se propõe a divulgar, seja na internet, seja com os amigos, seja dentro da família, em qualquer lugar, quando ela se propõe a transmitir o conhecimento, seja de qual livro for, ela tem que ter um mínimo de noção de pedagogia, né, que é realmente a ciência que transmite, que estuda a transmissão de conhecimento, seja em que nível for. Ela tem que começar a compreender a simbologia, estudar a etimologia, no mínimo, né? O mínimo, vai ser doutor nessas áreas? Não há necessidade. Se quiser ser, é melhor. Mas eu vejo que não há necessidade, porque há possibilidades de a gente, que eu vou transmitir isso aqui nesse meu vídeo, há uma possibilidade de a gente transmitir uma coisa mais simples e que de fato vai
trazer um benefício para a pessoa que está recebendo, né? E essa dificuldade, essa complexidade de transmissão de conhecimento não é só minha, ou dos reveladores, ou dos outros canais que se propõem a propagar os ensinamentos do livro de Urantia. Isso foi, em diversos momentos, transmitido pelos próprios reveladores, pelo próprio Cristo Micael. Então, é isso que eu vou querer aqui expor para todos os irmãos, o quanto é complicado e como que nós devemos, pelo menos na minha compreensão, de uma maneira introdutória, como que nós podemos transmitir o conhecimento, não pelo prisma meu, né, mas pelo prisma dos próprios reveladores, trazendo a problemática e também trazendo a solução ou as soluções que o próprio Mestre Cristo Micael deixou, nos ensinando os apóstolos, nos ensinando como transmitir. Por isso que ele é considerado mestre, né? Porque o que é um mestre? O que o mestre faz? Ensina. Então ele não veio apenas de nos ensinar através da palavra, ele veio nos ensinar através da sua vida, né? Da sua atitude, da sua versão de mestre, que é a versão maior, né? Então eu vou aqui, de uma maneira muito breve, espero eu, trazer essas complexidades que o próprio livro nos mostra, e que seja feita a vontade do Pai, e que nada seja injusto, e que se houver alguma justiça eu consiga me retratar. Seja feita a vontade do Pai Universal. Bom, então vamos verificar o que os próprios reveladores falam a respeito disso. Nas mentes dos mortais de Urantia, este sendo o vosso mundo, existe grande confusão a respeito do significado de termos como Deus, divindade e deidade. Os seres humanos encontram-se ainda mais confusos e inseguros a respeito das relações entre as personalidades divinas designadas por esses diversos nomes. Em vista dessa pobreza conceitual, somada à imensa confusão de ideias, fui orientado a formular esta exposição introdutória, com o fito de explicar os significados que correspondem a certos símbolos verbais. É importante esses pontos aqui: símbolos verbais, significados, conceitos, introdução. Tudo isso a gente tem que se atentar aqui nesse texto introdutório do revelador. Como deverão ser utilizados a seguir nestes documentos, os quais o corpo de reveladores da verdade, importante isso, de Orvonton, foi autorizado a traduzir para o idioma inglês de Urantia, né? Por quê, né, que foi traduzido para o inglês, né? Talvez, isso há conjecturas a respeito disso, seja o idioma mais falado do planeta, talvez seja o idioma que será um só idioma, né? Assim, digamos assim, do planeta todo. Não que vai deixar outros idiomas serem extinguidos, não, mas vai ser, talvez, tudo é conjectura, a gente vai saber isso mais para frente. E também isso não interfere na mensagem, né? Foi escolhido lá e daí vai ser traduzido para todos os idiomas necessários, né? Tudo isso, toda essa complexidade de transmissão de uma mensagem, ela é estudada para quem vai transmitir a mensagem, né? Então, se nós aqui, por exemplo, no militarismo, vai transmitir uma mensagem, ele vai saber se é uma mensagem criptografada, como é que vai ser decriptografada lá pelo receptor da mensagem. Tudo isso é examinado. Agora imagina no nível de supra-humanos. Imagina isso, né? Então, o nosso intuito é expandir qual que é a missão, né, tanto dos reveladores, para trazer um compêndio de ensinamentos que foi colocado dentro de um objeto chamado Livro de Urantia,
E qual que é essa missão? Vamos lá. O nosso intuito é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual, tornando-se extremamente difícil, porém, apresentar conceitos ampliados. Mostra a dificuldade. Torna-se extremamente difícil, porém, apresentar conceitos ampliados e a verdade avançada, limitados que ficamos ao uso de apenas um idioma do vosso reino. Este nosso mandado, no entanto, exorta-nos a empreender todos os esforços para transmitir os nossos conceitos usando as palavras existentes na língua inglesa. Foi-nos recomendado que introduzíssemos termos novos apenas quando o conceito a ser transmitido não encontrasse em inglês nenhuma terminologia, palavra interessante para a gente estudar, que pudesse ser empregada para retratar um conceito inteiramente novo, que, ainda que parcialmente ou mesmo com alguma distorção do significado. Na esperança de facilitar a compreensão, olha a maneira bondosa, generosa e didática que esse texto, o revelador, está transmitindo para a gente. É uma esperança. Ele não está falando que é uma coisa certeza, né, uma coisa certa. Não, vai ser dessa maneira. Ele tem uma esperança. Na esperança de facilitar a compreensão e de impedir confusões da parte de todos os mortais que possam ler estes documentos. Por que confusões? N compreensões. Consideramos sábio apresentar nesta declaração inicial um esboço dos significados que estarão ligados a numerosas palavras em inglês a serem empregadas para designar deidade, bem como certos conceitos associados às coisas, significados e valores da realidade universal. Imagina a transmissão de como é que os reveladores, entendendo, é que nem nós, né? Vamos trazer aqui um pouquinho para a Terra. Como é que a gente vai explicar um sentimento? Quantos autores? Por que Shakespeare é Shakespeare? Porque era o cara que mais conseguia transmitir um nível mínimo de sentimento. E botar isso no arquétipo de uma personalidade, de um personagem, e fazer ele viver aquele sentimento. Isso tudo engloba tanto um simbolismo, tanto o significado de palavras, a transmissão, a compreensão de quem vai receber. E por isso que é eterno. É por isso que é considerada uma literatura clássica, eterna. Né? Porque cada um vai receber aquilo que consegue receber. Né? Então imagina os reveladores lá imaginando ou vendo uma realidade extremamente avançada da nossa. Aí fala, não, agora a gente vai lá no planeta Terra, lá em Urântia, transmitir aquilo que a gente está vendo aqui. Como é que a gente vai fazer se os receptores lá não têm ainda a compreensão para entender como é que a gente vai fazer tudo isso? Então eles receberam ordens, conselhos para como fazer isso. Né? E é isso que eles estão falando aqui nessa declaração introdutória. Vamos lá. Contudo, ao formular esta introdução, já com definições e limitações de terminologia, faz-se necessário antecipar o uso desses termos na apresentação subsequente. Esta introdução não é, pois, uma exposição final e acabada em si, passando assim a ser apenas um guia orientador e definidor, destinado a ajudar os leitores dos documentos apresentados a seguir, que discorrem sobre deidade e o universo dos universos, que foram formulados por uma comissão de Orvonto, aquilo que a gente já está falando, enviada a Urântia com este propósito. A transmissão é tão complexa que não foi só um mensageiro para trazer todo o livro. Foram diversos mensageiros, é uma comissão só para um documento.
é uma comissão de seres supra-humanos, isso na nossa crença. Quem ainda não conhece o livro de Urântia, aí percebe uma possibilidade dessa, esses caras são malucos, como assim supra-humanos, como assim esses caras são mais evoluídos, né? E até para explicar isso, será que de uma maneira vai chegar ali para uma pessoa que não conhece o livro de Urântia e vai já explicar isso? Né? Já vai de cara falar, ó, quem foi que trouxe o livro? Uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é essa. O livro de Urântia é interessante, traz uma revelação. Tá, quem foi que escreveu o livro? É a primeira pergunta que as pessoas fazem, cara. É uma das primeiras, na verdade. Né? E aí já vai falar, não, entendeu? Então há uma complexidade de transmissão. Não de mentir, né? Mas talvez de aguardar primeiro a pessoa compreender o conteúdo do livro, assimilar o conteúdo do livro, às vezes até por correspondência, né? Tipo, ela já tem uma vontade de chegar a Cristo, ela já tem um conhecimento para chegar a Cristo, mas aí amplifica com alguns conceitos mais elevados que o livro de Urântia traz. E amplificando, ela começa a se interessar mais pelo próprio livro. E esses pormenores aí, de quem escreveu, como foi que trouxe, isso vem para depois, já numa concepção avançada de estudo. Isso na minha compreensão, né? Não estou falando que seja, que nem o revelador está falando aqui, é uma introdução e não é final. Não é final. Agora, o que a gente vai compreender a respeito de transmitir um conhecimento extremamente mais elevado em palavras? Como que a gente vai fazer isso daí? Né? Tipo assim, olha que o revelador está falando aqui, que às vezes eu fico emocionado da bondade de Deus. Né? Olha a sinceridade aqui nessas palavras. Às vezes, chego quase a ficar atormentado ao ser compelido a descrever a afeição divina do Pai Celeste pelos seus filhos do universo, empregando um símbolo verbal humano. Vamos lá. Na minha compreensão, a respeito de outros estudos, o que é um símbolo verbal? Né? O que é um símbolo? O que é um signo? Isso aí a gente vai recorrer lá para os estudos do trivium e do quadrivium, né? Do trivium. É o signo, significado e o referente. Isso aqui está sendo exposto também no livro de Urântia. Um símbolo verbal, ele pode ser, ou um signo, no caso, pode ser um som, né, da voz, da palavra, pode ser um gesto, quantas e quantas escolas filosóficas, teosóficas, se comunicam através de símbolos, de gestos, de palavras, né? Um símbolo verbal, às vezes, por exemplo aqui, o livro de Urântia, né? O que é um livro? O que é esse objeto? O livro tem diversas definições, mas o livro é um objeto no qual a gente, pelo menos nós, seres humanos, conseguimos reunir uma gama de conhecimento ou conhecimento específico para a posteridade. Né? Consegue reunir, mas o livro é um símbolo também. O livro é um arquétipo, pode ser considerado um arquétipo de transmissão de conhecimento. Né? Então, o amor, por exemplo, é isso que ele está falando aqui. Ó. Esse termo, que é o amor, né? Esse termo, a palavra amor, esse termo, ainda que tenha conotação do mais alto conceito humano das relações mortais de respeito e devoção, com tamanha frequência
é designativo das relações humanas tão totalmente inignóbeis, que não são merecedoras de serem conhecidas por qualquer palavra que seja também usada para indicar a afeição sem par de um Deus vivo pelas criaturas do seu universo. É uma infelicidade do revelador, e nossa também, que eu não posso fazer o uso de um termo superno e exclusivo que transmita à mente do homem a verdadeira natureza e a delicada beleza do significado da afeição divina do Pai do Paraíso. Ou seja, um símbolo verbal, o amor. É uma coisa interessante também que eu vou fazer a comparação com o livro, né? Mas o amor é essa palavrinha, poetas, filósofos, psicólogos, toda a gama de especialidade, de especialistas, já divagaram a respeito dessa palavra amor, né? E na concepção, no conhecimento dos reveladores, é a palavra assim que mais consegue chegar próximo de uma compreensão do que é a afeição do Pai por nós, o amor do Pai. Só que também essa palavra, ela também, em alguns momentos, ela é usada de uma maneira imprópria. E o termo que o revelador fala, totalmente inignóvel, né? Horrenda, feia, desprovida de beleza mesmo, né? Por isso que nós devemos compreender não somente a terminologia, não somente a etimologia, mas compreender que a palavra símbolo, o símbolo, ele traz uma conotação de uma representação de algo muito maior. A palavra amor, ela não define por ela própria. Ela não é acabada em si própria. Ela representa algo muito, muito, muito maior. E depende também da compreensão e da capacidade que a pessoa tenha de ampliar essa compreensão dela a respeito de uma palavra só. De uma palavra só. Então, de uma maneira provocativa, uma vez eu falei a respeito lá no programa Os Reveladores, eu falei que as escrituras sagradas não é a verdade, né? As escrituras sagradas contêm a verdade. De uma maneira provocativa, nobres irmãos, eu também vou falar a mesma coisa a respeito do livro de Urântia. O livro de Urântia não é a verdade. Isso pode ser para alguém, mas não vou falar de uma maneira que passe da proporção da provocação, né? Para mim, o livro de Urântia não é a verdade. Agora vem a questão simbólica. O livro de Urântia contém a verdade. O livro de Urântia, ele simboliza também, e não é um símbolo que tenha assim um apelo de adoração pelo símbolo ou pelo objeto, jamais, mas é porque a verdade, e a gente vai ter que estudar, a gente vai estudar a respeito da verdade. O livro de Urântia, ele traz, na minha compreensão, o de melhor que a humanidade consegue conceber a respeito desses valores, tanto da verdade, da beleza e da bondade. São valores espirituais que transmitem no inconsciente humano, ou no consciente, na consciência do ser humano, algo mais próximo do que é o Pai Universal. Então a verdade, ela não pode ser definida ou consolidada apenas em um objeto, né? Nem em uma palavra, nem em tantas outras palavras, nem em palavra alguma. A verdade, na minha concepção, foi consolidada e transmitida em um ser, aqui para nós, em um ser humano e divino, chamado Jesus Cristo de Nazaré, como nós conhecemos Cristo Micael. E eu não sou eu que estou falando, ele falou isso. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Né? Então o livro de Urântia não é a verdade. O livro de Urântia contém a verdade. E para nós é o suprassumo da verdade, para quem lê o livro, acredita nele e pratica ele. É o suprassumo, é o livro a ser lido pela humanidade. Mas será que o judeu percebe isso? Será que o outro, o irmão evangélico ou qualquer um outro, percebe isso que teoricamente nós estamos percebendo e em alguns momentos também nós estamos praticando isso? Né? Então, o que é a verdade? A gente vai começar a compreender, trazer aqui compreensões a respeito da verdade. Vamos na etimologia, né, para a gente começar a compreender. Do latim veritas, que vem de verus, que significa verdadeiro, real, autêntico. A ideia da verdade carrega o sentido de algo que corresponde à realidade, que é como é, independente da opinião ou ocultamento. É interessante isso, porque a verdade, ela existe, isso é importante a gente compreender, a verdade existe mesmo sem a revelação, né? A revelação é uma revelação da verdade, é aquilo que estava oculto naquele momento, né? Aquilo que ainda não estava sendo percebido por aquela consciência, por exemplo, a consciência, digamos assim, do todo da humanidade. Por isso é uma revelação. Então o livro de Urântia não é a verdade, porque a verdade é muito maior do que o livro de Urântia. E os símbolos verbais, e até mesmo diversas maneiras, por exemplo, tem uma árvore. O que representa isso? Há uma simbologia em tudo, principalmente na questão da palavra. Então, o livro de Urântia, ele traz para a gente o ensinamento que representa algo maior, muito maior. Mas é uma maneira introdutória de ensinamento. Aí eu fico pensando, como nós estamos aqui num planetinha ainda bem complicado, existem outros planetas mais avançados, e eu fico pensando, o livro de Urântia é apenas um livro. Eu não estou falando isso de uma maneira jocosa ou desprovida aí de qualquer respeito, mas é apenas um livro no universo. Eu não vou falar nem no universo, no nosso sistema, vamos colocar dessa maneira. Eu não vi isso no livro de Urântia, mas eu fico imaginando, conjecturando que cabe a conjectura. Por que a revelação veio, a quinta revelação veio como um livro? Né? Porque os reveladores julgam, né, na minha compreensão, que já temos uma capacidade, né, de compreender uma revelação através de um livro. Porque veio primeiro o príncipe planetário, depois veio Adão e Eva, depois veio Melquisedeque, tudo em ser, né? Veio Melquisedeque, e depois veio a própria verdade encarnada, né? Cristo Micael, Jesus Cristo de Nazaré. E agora num livro. E depois vai vir o quê? Depois de 1000 anos, né? Depois de 1000 e tantos anos, não sei, a gente não pode saber isso assim nessa vida, lógico. Né? Então, a verdade, a revelação, no caso, é acima a verdade é acima da revelação. A revelação, ela está trazendo apenas uma revelação da verdade. Uma revelação da verdade que mostra uma verdade mais avançada. Vamos continuar aqui. O livro de Urântia, ele traz sempre, né? É uma simbiose, é uma simetria, desde o primeiro documento ao quarto documento, e sempre trazendo o mesmo conceito, né? Verdade, beleza e bondade. Isso representado sempre, até mesmo nas palavras de ensinamento, né? Então, a verdade, ela é o ponto central para a transmissão do conhecimento, né? Do conhecimento da realidade superior. Então, o que é a verdade? Isso aqui também não é uma definição, isso aqui é apenas uma visão introdutória que o próprio livro mostra, e eu consegui trazer um pedaço apenas da compreensão, mas todo livro tem, né? A verdade, uma compreensão das relações cósmicas, dos fatos do universo e dos valores espirituais,
pode ser mais bem obtida por intermédio da ministração do Espírito da Verdade, que é o Espírito do nosso Cristo Micael, e ser mais bem criticada pela revelação, né? Ou seja, a verdade recebe crítica, quem sou eu para não receber? A revelação, porém, aí tem aquele trecho lá que eu gosto sempre de falar, que a gente, pelo menos eu, tenho que decorar aquilo. A verdade jamais se ressente de um questionamento sincero, né? A revelação, porém, não dá origem nem a uma ciência, nem a uma religião. A sua função é coordenar ambas, a ciência e a religião, como a verdade da realidade. Na ausência da revelação, ou quando o homem mortal não a aceita ou não a compreende, ele tem sempre recorrido ao gesto fútil da metafísica, sendo esta a substituta humana, única da revelação da verdade ou da mota da personalidade moroncial. A verdade aqui é um ponto crucial que nós devemos compreender, todos nós, leitor mais antigo ou mais moderno. A verdade não pode ser definida por palavras, tanto em todas as outras palavras, né? O amor pode ser definido por uma palavra, a beleza pode ser definida por uma palavra, a bondade de Deus pode ser definida por uma palavra. Não tem como definir isso por uma palavra, né? Tem que viver, né? A verdade não pode ser definida por palavras, apenas vivendo-a. A verdade é sempre mais do que o conhecimento, né? Então a verdade não é o livro, que tem, graças a Deus, o livro chegou para nós cheio de conhecimento, né? O conhecimento é pertinente às coisas observadas, mas a verdade transcende esses níveis puramente materiais, no sentido em que ela se harmoniza com a sabedoria e abrange coisas imponderáveis, tais como a experiência humana. Meu irmão, tem algo mais maravilhoso do que sentir amor por uma pessoa? Por um filho, por qualquer pessoa, né? Como é que a gente vai definir isso por palavras? Como? A realidade espiritual e viva. Conhecimento tem origem na ciência, a sabedoria na verdadeira filosofia, a verdade na experiência religiosa da vida espiritual. O conhecimento lida com os fatos, a sabedoria com as relações, a verdade com os valores da realidade, né? Se a gente se aprofundar mais, o que é esse mundo que a gente está vivendo aqui, ainda de experiência, né? E os valores da realidade, ou seja, do que é realmente existente, que é eterno, que a gente um dia chegará lá. Aqui é importante, ainda nesse sentido de busca pela verdade. O homem tende a cristalizar a ciência, a formular a filosofia e a dogmatizar a verdade. O que é um dogma? Um dogma é aquilo que a gente bota num aforisma e diz, que é um aforisma bom, né? Deus é amor. É um dogma. Para nós é um dogma, né? Mas a gente não pode simplesmente dizer que Deus é amor e definir aquilo como isso aqui é a definição de Deus. Deus é amor, tá? Mas o que é o amor? Aí a gente começa a questionar cada vez mais e isso vai sempre amplificando, né? O dogma tende a limitar, né? Por isso que ele fala que a gente não precisa dogmatizar, não pode, na verdade, porque limita, né? Porque ele é mentalmente preguiçoso. Tá aqui, isso aqui é para mim. Porque tem de ajustar-se às lutas progressivas da vida e, ao mesmo tempo, tem também um medo terrível do desconhecido. Nós, seres humanos, temos, cara, a gente tem que admitir isso. O homem natural é lento para dar início às mudanças dos seus hábitos de pensar e de suas técnicas de viver. Olha, uma das coisas mais interessantes que eu vejo na minha própria vida é o quê? É coragem, né? Para a gente alcançar
não estou falando que eu sou corajoso nem nada, mas assim, para a gente alcançar valores, verdades superiores, a gente realmente tem que ter coragem, cara. Até onde a tua coragem vai conseguir te levar? De busca pelo conhecimento, de busca pela verdade. Até onde? Será que a gente tem a capacidade, já tô falando isso individualmente, a gente tem uma capacidade de deixar, de desapegar, né? Tipo assim, de superar, de falar, ó, até aqui você me foi útil, né? E ainda continuará sendo útil. Não estou falando para desapegar e esquecer. Não tem como a gente esquecer um conhecimento, isso na minha concepção, esquecer um conhecimento que deu alicerce para um conhecimento maior, superior. Como que a gente vai esquecer isso? Se aí é o alicerce, como é que eu vou dizer que o livro de Urântia é superior às escrituras sagradas se eu não conhecer as escrituras sagradas? Como? É um nível, é jogar xadrez e eu entender, fazer o que preceitua ali os ensinamentos do xadrez. Para raciocinar, a gente tem que comparar uma jogada com a outra. Isso é raciocínio, cara. Então, há uma necessidade de comparação, sim. A gente tem que comparar as coisas para saber se uma é superior à outra. É um julgamento mental, né, para encontrar a verdade superior. Como é que eu vou dizer que lá as práticas pagãs são ruins se eu não tenho uma outra referência? Né? E como que eu vou dizer o contrário? Né? Que as práticas pagãs, elas são boas se eu não tenho uma outra referência para dizer que aquilo é ruim, né? Então a gente tem que e de uma maneira progressiva, isso é individual, que deixar de temer o desconhecido, né? Que é a oração do Nietzsche, ao Deus desconhecido. Mas isso daí é outra coisa. Do mesmo modo, aqui voltando à questão de Jesus Cristo, né? Do mesmo modo que a deidade do Supremo está factualizando em virtude do serviço experiencial, os filhos criadores também estão atingindo a realização pessoal dos potenciais das divindades do paraíso, contidos em suas naturezas inescrutáveis. Quando estava em Urântia, Cristo Micael disse, certa vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que o revelador fala. E acreditamos que, na eternidade, o destino dos Micaéis, não somente do nosso Pai, do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, seja literalmente constituírem-se no caminho, na verdade e na vida de todos, iluminando sempre a senda estreita que leva todas as personalidades do universo à suprema divindade, pela absolitude última, até a finalidade eterna da deidade. Certa vez Jesus, isso daí o revelador acabou de falar, certa vez Jesus falou isso, salvo engano, para Tomé. Falou, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém conhece ao Pai se não for por intermédio de mim. Né? Então é o ponto central. É o ponto central. E eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Espero eu. As apresentações seguintes incluem isso em relação agora, vamos fazer algumas considerações, já destrinchamos, o que é o livro de Urântia, se não é a verdade? É uma revelação da verdade avançada. Né? Aquilo que a gente ainda, enquanto humanidade, não estávamos percebendo do nível de capacidade que a gente tem de recepção mesmo, não estava percebendo a verdade. Né? E tanto é assim que quando a gente está lendo o livro, a gente percebe coisas que encaixa, né? É tipo assim, é o elo. A gente, cara, até aqui não estava legal, mas isso aqui que o livro trouxe, criou-se um elo. E agora é verdade, porque aí consegue criar uma, digamos assim, não vou dizer nem narrativa, mas uma mensagem muito superior. Fala, agora eu entendi. Né? Faz sentido. Quantas e quantas vezes a gente vê, ou até mesmo na nossa experiência pessoal, a gente vê que o livro de Urântia, que algumas escrituras,
faz a gente, em alguns momentos, desacreditar no Pai, né? Agora, quando a gente percebe o que o livro de Urântia traz, a gente volta a acreditar porque começa a fazer sentido, né? A ter aquela palavrinha, né? Coerência. Começa a ter uma coerência lógica no ensinamento, né? Então, o livro de Urântia, ele traz, sim, em si, uma revelação, né? Uma revelação de uma verdade avançada. Ok. Agora eu vou fazer aqui algumas considerações ainda a respeito das complexidades de transmitir o conhecimento do livro de Urântia. A gente vai destrinchar um pouquinho e trazer uma possível solução, ou pelo menos iniciar um caminho para a gente, de verdade, conseguir transmitir, né, de uma maneira, todos os irmãos que já conhecem o livro, todos, que já conhecem, e começar a compreender, da mesma maneira que eu estou buscando compreender, ou de uma maneira superior à que eu estou buscando compreender. As representações seguintes incluem a descrição do caráter do Pai Universal e a natureza dos seus coligados no paraíso. Ao fazê-las, junto com a tentativa de descrever o universo central perfeito e os 7 superuniversos que nos rodeiam, guiamo-nos pelo mandado dos governantes suprauniversais, o qual nos ordena, isso é uma ordem, em todos os nossos esforços, para revelar a verdade e para coordenar o conhecimento essencial, que seja dada preferência aos conceitos humanos mais elevados já existentes, relativos aos temas a serem apresentados. Apenas podemos recorrer à revelação pura quando o conceito em apresentação não houver tido expressão prévia adequada na mente humana. Uma das coisas aqui interessantes aqui, ó. Como é que eu vou chegar lá? Eu quero evangelizar. Vamos evangelizar, bota o livro de Urântia debaixo do braço, que nem os nossos irmãos aí já estão fazendo com as escrituras sagradas. Vamos colocar, digamos assim, que essa seja uma prática futura. Não sei como é que vai ser, mas digamos que seja. Fazer aqui um exercício mental. Aí eu vou botar lá e eu vou chegar com a irmãzinha, com a senhorazinha, que nunca ouviu falar em ET, nunca ouviu falar em vida em outros planetas, nunca ouviu falar nada disso. Aí eu vou chegar e deixa eu te falar uma coisa. Existe 7, não existe um universo não, existe 7 superuniversos, né? Como é que eu vou falar assim? Existe tantos mil aqui, só aqui nesse nosso sistema aqui, tantos milhares de planetas habitados, tantos não sei o que, tantas pessoas, tantos seres. Como é que eu vou começar por isso, né? Então há uma limitação individual, há uma mensagem individual, né? Então a gente tem que compreender, quando eu falo a gente, eu estou falando para mim, né, principalmente, e para aqueles que quiserem comungar ou discordar do que eu estou falando. A gente tem que compreender como que a gente tem que transmitir esse conhecimento, né? E devagar. Vai começar a falar de uma diversidade de números. É importante? É óbvio que é, mas no nível muito avançado, já de pessoas já bem intelectualizadas que já querem expandir a níveis científicos. Né? Vai falar de ciência para mim, que eu não sei nada de ciência? Mas a gente pode saber do sentimento que nós buscamos ter, né, seguindo o mandamento, com Deus. Isso eu vou falar mais para frente, mas aqui as dificuldades ainda que os reveladores estão nos mostrando, né, e a ordem que eles receberam, né. As sucessivas revelações planetárias da verdade divina, sucessivas revelações, ou seja, uma depois da outra, invariavelmente têm abrangido os conceitos mais elevados já existentes dos valores espirituais, como parte de uma nova e intensificada coordenação de conhecimento no planeta. De acordo com isso, ao fazermos essas apresentações sobre Deus e seus coligados do universo, nós selecionamos, como base desses documentos, mais de 1000 conceitos humanos que representam o mais alto e o mais avançado conhecimento planetário dos valores espirituais e significados universais.
Aí vamos lá. Aí a pessoa fala mesmo assim, olha cara, a gente não pode, eu já ouvi isso e eu ouço, eu realmente não consigo me ofender, mas eu fico pensativo, né? Eu já ouvi isso até em comentários já. Vamos fazer um cristianismo 2.0. Ah, não, porque a gente não pode unir uma coisa com a outra. Ah, porque o livro de Urântia tem que ser a revelação pura e simples. Ah, porque... Aí lê uma coisa dessa aqui, aí fala assim, não, calma aí, bora ver. Por isso que tem que jogar xadrez, né? Tem que comparar, tem que fazer a comparação. Aí vamos lá, vou ler de novo isso aqui. De acordo com isso, ao fazermos essas apresentações sobre Deus e seus coligados do universo, nós selecionamos como base desses documentos mais de 1000 conceitos humanos que apresentam o mais alto e mais avançado conhecimento planetário dos valores espirituais e significados universais. Meu irmão, se a gente, por exemplo, tem uma passagem do livro de Urântia que fala que Jesus estava lá com alguns doutores, com algumas autoridades, né? Eu nem selecionei essa parte aqui porque vai ficar muito longo o vídeo. Mas Jesus não chegava apontando o dedo, cara. Jesus não chegava lá e falou, tu tá errado, o outro tá errado e eu tô certo. Eu falava, e ele poderia fazer isso? É óbvio, ele é a verdade. É óbvio que poderia fazer isso. Agora, os 1000 conceitos humanos, aí eu chego lá na igreja evangélica, da qual, vez por outra eu vou, eu chego lá e vejo o irmão falando do amor do Pai. Eu vejo lá o irmão falando de algum conceito, seja ele qual for, do amor de Deus, do amor entre os irmãos, da fraternidade, da vivência, da experiência lá dentro, né? E tem muitas igrejas que não estão fazendo isso, e quem sou eu para julgar, né? Eu posso combater de uma outra maneira, até trazer para debate, conversar, etc. Mas a gente tem que compreender que cada ser humano tem ali a sua limitação e cada um tem o seu conceito mais elevado. É nessa fresta de luz que a gente tem que entrar. Pegar o conceito mais elevado que a pessoa tem, eu só estou falando de nível individual, pegar o conceito mais elevado que a pessoa tem a respeito de qualquer coisa, de valores espirituais, no caso, e amplificar. Agora, eu preciso falar para um biblicista que aquele conceito que eu estou transmitindo para ele é do livro de Urântia? Eu preciso para fazer, digamos assim, uma defesa do livro, ou uma divulgação mais ostensiva do livro? Não tem necessidade, cara. Na minha compreensão, é o que eu faço comigo, né? Às vezes, eu já tive um debate com um pastor no meu trabalho, aqui um parêntese da minha experiência, eu tive um debate com um pastor, o cara ficou sem saída, porque eu sou um cara incisivo, ele me respeita, eu também o respeito, e acabou, depois de um tempo, ele chegou comigo, cara, você é um cara, me deixou reflexivo, eu precisei falar que era do livro. Agora, em um outro momento, eu chego com ele e falo, meu irmão, tudo que eu tirei não é meu. Essa verdade que eu estou falando, que talvez tenha aguçado a sua mente, o seu coração, não é minha. É daqui, é desse livro que eu trouxe. Mas essa verdade é do próprio Cristo. É Ele que nos guia. A gente aponta para Ele, faz como João Batista fez. Aponta para Cristo. Agora, tem pessoas que vai querer lá debater com o cara. Não, isso aqui é do livro. Automaticamente o cara vai falar, não tá na Bíblia, né? Ah, me dá a base bíblica para isso aí que tu tá falando. É a primeira coisa que hoje as pessoas estão fazendo. Me dá a base bíblica. Não tem base bíblica, então eu não aceito. E é o direito do cara não aceitar. É um direito da pessoa não aceitar aquilo, né? Aí eu vou lá ser chato. O que Cristo falou? Meu amigo, se a pessoa não aceitar, limpe os pés, saia da cidade. É simples, né? É um direito que as pessoas têm. Então, os conceitos, a gente pode pegar os conceitos mais elevados individualmente de cada um, mas individualmente, e amplificar a respeito com o ensinamento do livro, né? Em alguns momentos a gente vai falar que é do livro e outros não. Isso é uma compreensão minha, né? Posso estar errado.
À medida que esses conceitos humanos, reunidos dentro dos mortais sabedores de Deus, do passado e do presente, tornarem-se inadequados para retratar a verdade, como fomos instruídos a revelá-la, nós iremos, sem hesitação, aí é um ponto, sem hesitar, suplementá-los, recorrendo para esse propósito ao nosso conhecimento superior da realidade e da divindade, das deidades do paraíso e do universo transcendente em que residem. Ou seja, a gente já até conversou a respeito disso, eu realmente não tenho uma compreensão formulada, definida a respeito se um dia o livro de Urântia vai se tornar obsoleto, né? Digamos assim, esse livro, pelo que a gente percebe, os leitores mais experientes, mais capazes, né, intelectualmente, já imaginam que esse livro ele é para a humanidade daqui a 1000 anos. Né? Então a humanidade vai aprender com ele, vai praticar e tal, e daqui a 1000 anos começar a dar frutos a respeito da revelação que o livro trouxe. Ok, depois, será que os conceitos do livro de Urântia serão também obsoletos, já que a humanidade será muito mais avançada em todos os níveis, né? Intelectualmente e também espiritualmente falando? Será que os conceitos serão, na minha compreensão, os conceitos universais que levam aos atributos e às realidades espirituais? Não, porque são universais ad eternum, né? Vão nos levar ao paraíso. Mas alguns conceitos de verdades, de fatos, né, que buscam fatos, ou até mesmo científicos, talvez isso seja obsoleto, né? Até questões culturais, talvez isso possa, algumas coisas que hoje parece ser uma revelação, e são revelações, quem sabe daqui a 1000 anos já serão obsoletas, né? Mas os conceitos espirituais não. Essa é a minha compreensão, mas também não tá fechada. Estamos plenamente cientes das dificuldades da nossa missão. Reconhecemos a impossibilidade que é transcrever plenamente a linguagem dos conceitos da divindade e da eternidade. Meu Deus, olha a complexidade disso. E nós, como leitores e que a gente quer propagar, a gente tem que compreender essa complexidade até mesmo para a gente não incorrer em aquelas pessoas que são de uma seita, né? Não, porque esses caras aí, né? Eu não estou preocupado com o julgamento das pessoas, mas na transmissão mesmo do conhecimento. Tem que ter uma didática, né, pedagógica, por meio dos símbolos de uma língua só, e com os conceitos finitos da mente mortal. Ou seja, a gente tem um teto de conhecimento, né? Através do que a gente tem de mais elevado de conhecimento, há um teto, né? Sabemos, porém, que na mente humana reside um fragmento de Deus e que, com a alma humana, permanece o Espírito da verdade. E sabemos também que todas essas forças espirituais conspiram no sentido de tornar o homem material apto para captar a realidade dos valores espirituais e compreender a filosofia dos significados do universo. E com certeza ainda maior, sabemos que esses espíritos da divindade presença são capazes de prestar assistência ao homem na tarefa de apropriação espiritual de toda a verdade que contribui para a elevação da realidade, em contínuo progresso da experiência religiosa pessoal, a consciência de Deus. Né? Então, nós não... Essa é uma coisa... É uma mensagem maravilhosa. Nós não estamos desamparados à deriva nesse grande universo. Nós temos, graças a Deus, e eu falo de uma maneira militar, né, mas assim, nós temos um comandante,
E esse comandante é um Deus, é um pai de amor que nem os reveladores conseguem transmitir em palavras. Ninguém consegue. Então, existe o fragmento dele dentro da gente. Né? Existe o próprio Deus dentro da gente, que está e sempre estará nos auxiliando a nos tornarmos aptos a conhecer as verdades superiores, a conhecer a Deus. E o nosso Deus, nosso Cristo Micael, nosso irmão mais velho, tem o Espírito dele que nos consola, que nos leva a essa verdade superior. É o Espírito da verdade, que recorremos a ele sempre para encontrar uma verdade superior, para que a gente realmente evolua, não tem outro caminho. Evolução. Né? E é através do conhecimento da experiência pessoal religiosa com Deus. Né? Que está escrito aqui. Ter consciência. Temos que buscar ser pessoas conhecedoras de Deus. Conhecer, experienciar Deus, experienciar o amor, experienciar a verdade. Pois bem, então, como é que Jesus ensinava? Qual é a melhor maneira qual foi o método que ele usou para ensinar, para nos ensinar, para transmitir a mensagem central dele? Né? E nós, através do que já está sendo, na verdade, catalogado através de diversas outras disciplinas, a gente começa a compreender a importância de a gente estudar a pedagogia, não somente pedagogia, né, mas assim, estudar para a gente compreender, por exemplo, eu gosto de ler, só que tem coisas que eu ainda não compreendo, por exemplo, pela etimologia da palavra. Aí tem palavras, eu não estou falando nem do livro de Urântia, tem palavras que eu vou ter que recorrer ao dicionário para compreender, ou pelo menos começar a ter uma compreensão mais amplificada daquela palavra colocada no contexto que foi utilizado na frase. Né? A gente tem que estudar semântica, a gente tem que compreender o que é uma metáfora, o que é uma alegoria e o que é uma parábola. Por que Jesus Cristo escolheu esse método, que não era um método novo, mas transformou-se num método que Jesus utilizou e com uma visão muito mais bonita, né, de transmissão de conhecimento, que é a parábola. A grosso modo, parábola é uma maneira de transmitir um conhecimento por uma pequena história, né, que pode implicitamente, e dessa maneira que tem que ser, implícito, algum valor moral, né, filosófico, e no caso de Jesus Cristo, espiritual. Então Jesus pegava ali uma história do cotidiano, pegava ali uma história que era comum da cultura, né, da cultura ali dos judeus, utilizava ali os afazeres naturais, usava animais, né, ovelhas, no caso relação humana, que é natural, eterno de todos nós, né, de relação entre filho e pai, né, o filho pródigo, por exemplo, que para mim é a história, é a parábola mais bonita. Obviamente todas as parábolas são muito bonitas, e Jesus Cristo mostrando a capacidade dele, já foi utilizado, usou outras parábolas já existentes já no cotidiano, histórias existentes no cotidiano, na literatura, nos ensinamentos do povo judeu, e trouxe outras. Essa parábola que transmite a relação entre pai e filho, mas uma relação espiritual entre nós, individualmente falando, e o nosso Pai universal, entre nós e o próprio Jesus Cristo, por exemplo, o filho pródigo, né? Então a parábola, ela tem essa
finalidade de transmissão de um conhecimento muito... E essas histórias simbólicas que simbolizam, desde o começo a gente está falando isso de simbologia, que simbolizam, representam algo muito maior, né? Então vamos juntar aqui de uma maneira bem breve, espero eu, mas por que Jesus Cristo ensinava através de parábolas, né? Os apóstolos e aqueles que estavam junto, quando ouviram Jesus ensinando ao povo daquele modo, ficaram bastante perplexos. E depois de muito conversarem entre si naquela noite no jardim de Zebedeu, Mateus disse a Jesus: Mestre, qual é o significado das palavras obscuras que tu apresentastes à multidão? Por que falas por meio de parábolas àqueles que buscam a verdade? Jesus respondeu: Eu vos tenho instruído com paciência. Tá aí um ensinamento que nós, digamos assim, que nos propomos a transmitir algum certo tipo de conhecimento, temos que ter. Esse atributo, paciência. Obviamente não é uma coisa simples, mas temos que buscar aguçar isso na nossa personalidade e na nossa vivência. Eu vos tenho instruído com paciência durante todo esse tempo. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas para a multidão que não sabe discernir e para aqueles que buscam nossa destruição, de agora em diante os mistérios do reino serão apresentados em parábolas. Assim nós faremos para que aqueles que realmente desejam entrar no reino possam discernir o significado do ensinamento e dessa forma encontrar a salvação. Ao passo que aqueles que estiverem escutando apenas para nos pegar de surpresa acabarão ficando mais confundidos, pois verão sem nada ver e ouvirão sem nada ouvir. Meus filhos, não conheceis a lei do Espírito, a qual decreto que aquele que tem será dado, de um tal modo que ele terá em abundância. Mas aquele que não tem será tomado até mesmo o que ele tem. Por isso, de agora em diante, eu falarei muita coisa ao povo por meio de parábolas, para que os nossos inimigos e aqueles que desejam saber a verdade possam encontrar o que procuram, enquanto os nossos inimigos e aqueles que não amam a verdade possam ouvir sem entender. Muitos dessa gente não estão no caminho da verdade. O profeta, de fato, descreveu todas as almas sem discernimento, quando ele disse: pois o coração desse povo tornou-se fechado e duro, e os seus ouvidos embotados e não escutam, e os seus olhos, e eles o fecharam para ver a verdade, e não para compreender com seus corações. Então, naquela época, Jesus estava sendo muito perseguido, obviamente já sabia que esses ensinamentos dele viriam de encontro aos poderosos, porque os poderosos é aquela coisa. Jesus denunciou, todo mundo que lê o livro de Urântia já sabe, no último sermão do templo e em diversas outras ocasiões, Jesus veio contradizendo alguns ensinamentos centrais deles, porque eles queriam ser, e até hoje assim o querem ser assim o pontífice o intermediário entre nós, indivíduos, e Deus. E não há esse intermediário, né? Diversas e diversas vezes Jesus denunciou essas autoridades eclesiásticas de não entrarem no reino e nem deixar os filhinhos do Pai, aqueles que realmente têm uma vontade de busca pela verdade, entrarem no reino. Eles nem entravam e nem deixavam entrar. Então, esses ensinamentos que Jesus passou a trazer de uma maneira implícita nas parábolas, vinham de encontro aos ensinamentos transmitidos por aqueles que diziam que eles tinham que ser os mestres e assim por diante. Então,
é uma maneira de driblar, uma maneira de não ser alvo muito facilmente, muito precocemente dessas pessoas, e até de uma maneira inteligente Jesus usou esse método, né? É porque assim, a parábola, quando a pessoa, isso aconteceu diversas vezes com os apóstolos todos reunidos, e Jesus contava uma parábola. E eles passavam horas, dias até, debatendo, conversando, cada um trazendo uma versão de explicação de uma parábola contada por Jesus naquele momento. Para todos, de igual modo. E cada um trazia uma visão, cada um trazia uma versão. Né? Porque cada um tem a capacidade, seja ela por motivos culturais, seja ela por motivos intelectuais e até mesmo espirituais, capacidade de compreensão, de recepção da mensagem. Né? Cada um. E isso é assim até hoje, até nos dias atuais e assim por diante. Né? Por esse motivo, as parábolas. Né? Então, aqui o livro de Urântia está explicando mais sobre as parábolas. Vamos lá. A mente dos apóstolos adaptava bem as parábolas, tanto assim que toda a noite seguinte foi dedicado a mais de uma discussão sobre as parábolas. Jesus iniciou a conferência da noite dizendo: meus amados, vós deveis sempre amoldar os vossos modos de ensinar. Olha que coisa interessante. Adequando assim a vossa apresentação da verdade às mentes e aos corações que estão diante de vós. Como é que nós, hoje, atualmente, podemos chegar, como eu citei anteriormente, a senhorazinha ou o senhorzinho que nunca ouviu falar em termos complexos, nunca ouviu falar em vida em outros planetas, nunca ouviu falar em Deus cétuplo, em deidade, em divindade, nunca ouviu falar em coisas assim e já expor isso para a pessoa. Pode ser, pode, cada um faz o que bem entende. Mas didaticamente a gente tem que nos adaptar, trazer o ensinamento essencial para aquele nível mental. Né? Da mesma maneira que os superiores, por exemplo, a mim, traz para eu compreender do meu nível intelectual. Porque tem coisas que eu não vou compreender, não adianta, naquele momento. Aí a gente vai buscar mais até o dia compreender. Assim, da mesma maneira, os irmãozinhos que ainda não têm essa compreensão, que é isso que Jesus Cristo está falando aqui. Amoldar os ensinamentos para cada nível. Ele está ensinando para os apóstolos. Por isso que ele é mestre. Ele está ensinando para os apóstolos como ensinar. E como ele está ensinando. Quando estiverdes diante de uma multidão de intelectos e de temperamentos vários, vós não podereis falar palavras diferentes para cada tipo de ouvinte, mas podeis contar uma história que passe o vosso ensinamento a cada grupo, cada indivíduo mesmo. Será capaz de dar a sua própria interpretação à vossa parábola, de acordo com os próprios dons intelectuais e espirituais. Deveis deixar a vossa luz brilhar, mas o façais com sabedoria e discrição. Cada apóstolo tem seu talento e cada apóstolo tem ali a sua luz, que pode brilhar, mas obedecendo o que o Cristo mandou fazer, né? Adequando os seus ensinamentos, os seus exemplos, trazendo exemplos mais que a pessoa já tenha, né, mais elevados e aguçando aquilo. Né? Uma coisa interessante aqui, que está aqui nessa passagem em particular, temperamentos. Essa palavrinha. Um dia desse eu estava estudando a respeito disso, os 4 temperamentos, né? Colérico, que eu acredito que eu seja, não sei se isso é bom, sanguíneo, fleumático e melancólico. Cara, o colérico, pelo menos eu imagino, é um cara mais incisivo, né? Um cara mais... Aí eu vou chegar lá e ficar num embate filosófico com o cara, aguçando e tudo.
tem que ter uma compreensão até mesmo do temperamento da pessoa para transmitir um conhecimento mais elevado. Ver se a pessoa está aberta para aquilo. Né? Isso é didática. Isso é pedagogia. Compreender como ensinar. E é isso que eu estou buscando aqui, né, nesse vídeo. Nenhum homem, quando acende uma lâmpada, cobre-a com um vaso e põe debaixo da cama. Ele põe a sua lâmpada sobre um pedestal, onde todos possam ver a luz. No reino do céu, permite que eu vos diga que nada, estando escondido, deixará de tornar-se manifestado, nem há segredo algum que não se fará afinal conhecido. Finalmente, todas as coisas virão à luz. Não pensais apenas nas multidões e em... Isso aqui, meu Deus, isso aqui é uma tapa na minha cara. Não pensais apenas nas multidões e em como eles ouvem a verdade. Prestai atenção também em vós próprios, em como escutais. Lembrai-vos de que eu vos disse muitas vezes, para que aquele que tem será dado mais, enquanto aquele que não tem será tomado até mesmo aquilo que ele pensa que tem. Tem uma situação aqui que uma vez eu estava estudando a respeito de João Batista. Uma coisa que eu achei interessante foi que fizeram, né, os reveladores fez uma comparação explicando o ensinamento que Jesus é o conforto e o consolo para a humanidade. E de uma certa maneira, um exemplo a ser seguido. De uma certa maneira, um exemplo. É esse termo que é usado. E João Batista não era nem o consolo, e nem o conforto, e nem um exemplo a ser seguido. Né? Aí, falando assim, parece até que está falando de uma maneira pejorativa de João Batista. Não. Muito pelo contrário, ele cumpriu a missão dele. Só que de uma maneira pedagógica, a gente tem que entender. Né? Por que ele não era um exemplo? Já que ele veio primeiro para, digamos assim, abrir o caminho para o nosso Salvador. E o próprio revelador explica porque ele pregava o reino dos céus. Ele ensinava aquilo, mas ele não gozava da felicidade de estar no reino. Né? E aqui ele está falando que nós devemos prestar atenção também em nós próprios. Né? Aquela coisa. Buscai primeiro o reino dos céus. Né? Buscai primeiro a Deus, cara. E todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, é bom, é viável, é aceitável querer conhecer, por exemplo, o livro todo, o livro Durante, a capa a capa. Você conhece o livro Durante, a capa a capa? Conhecer, recitar ipsis literis o que está escrito no livro, que nem alguns pastores fazem com as escrituras sagradas. Saber a letra fria do livro, mas não viver isso tudo. O que é mais importante? Né? Por exemplo, pincelar o livro e viver intensamente aquilo que está a essência da mensagem, ou conhecer o livro todo e não gozar da felicidade de receber uma verdade mais avançada. Né? E se engessar, não compartilhar. Isso tudo serve de reflexão, né, para todos nós, porque está aqui, ó, não sou eu que estou falando, está no livro. Jesus está falando para todos nós. A discussão continua sobre as parábolas e outras instruções para a sua interpretação podem ser reunidas e expressas em forma moderna da seguinte forma. Aí ele vai falar um pouquinho mais sobre as parábolas, né? Jesus preveniu contra o uso, fosse de fábulas, fosse de alegorias, para o ensino das verdades do Evangelho.
ele recomendava o uso livre de parábolas, especialmente parábolas naturalistas, ou seja, que é da cultura, né, daquele povo. Ele enfatizava o valor de utilizar-se das analogias, tem que até saber o que é analogia, meu Deus, existentes entre o mundo natural e o mundo espiritual, como um meio para ensinar-se a verdade. Frequentemente fazia alusão ao natural, como sendo a sombra do irreal e fugaz das realidades do espírito. Está lá na alegoria de Platão. É só ler a alegoria da caverna de Platão. Lê lá, está aqui, ó, é a mesma coisa, sombra do irreal. Jesus narrou 3 ou 4 parábolas das escrituras dos hebreus, ou seja, que já havia, que já foram, e que Jesus atestou aquilo como sendo uma verdade elevada, explicou aquelas parábolas, né? Chamando a atenção para o fato de que esse método de ensinar não era totalmente novo. Contudo, tornou-se quase um método novo de ensinar, do modo como ele o empregou, desse momento em diante. Tá, aí tem os pontos, né? Ao ensinar aos apóstolos o valor das parábolas, Jesus chamou a atenção para os seguintes pontos. Vamos lá. A parábola tem um apelo para vários níveis diferentes simultaneamente, da mente e do espírito. A parábola estimula a imaginação, desafia o senso do discernimento e provoca o pensamento crítico. Ela promove a simpatia, sem despertar antagonismo. Por quê? Porque a pessoa vai receber aquilo que ela está apta a receber. E a pessoa está mandando, está transmitindo uma mensagem implícito. E aquela pessoa ela vai ficar aberta, porque é ela que está entendendo. Não é a pessoa que está apontando o dedo e dizendo, ei, tu está errado. Ei, cara, isso aqui é paganismo, isso aqui... É óbvio que vai chegar um momento que vai ter que se defrontar com a verdade superior para desapegar de algumas coisas. É óbvio, mas para isso tem que ter uma didática, né? Que é isso que Jesus está ensinando aqui para todos nós, né? A parábola parte das coisas conhecidas e chega ao discernimento do desconhecido. A parábola utiliza o material e o natural como um meio de apresentar o espiritual e o supramaterial. Uma simbologia, a parábola. As parábolas favorecem a tomada de decisões morais imparciais. A parábola escapa de muitos preconceitos e joga na mente uma nova verdade, de um modo encantador. E a tudo isso ela faz despertando um mínimo de autodefesa, de ressentimento pessoal. Né? Jesus se reunia lá e não ficava apontando o dedo para as pessoas, ó, isso aqui, né? Ele não fazia isso. Há uma metodologia de ensino e que nós devemos, de fato e de verdade, estudar essa metodologia, né? Rejeitar a verdade contida na analogia parabólica requer uma ação intelectual consciente, que despreza diretamente o vosso próprio julgamento honesto e a vossa decisão equânime. A parábola conduz ao esforço do pensamento por meio do sentido da audição. A pessoa está ouvindo aqui e ela está aguçando o intelecto dela para discernir algo maior. O ensino, sob forma de parábola, capacita aquele que ensina a apresentar verdades novas e até surpreendentes, e ao mesmo tempo evita amplamente qualquer controvérsia e choque extremo, externo, com a tradição e com a autoridade estabelecida. Imagina, chegar lá com uma autoridade, seja ela qual for, com um pastor, com um profeta, com quem quer que seja, e chegar lá e já chocar os conceitos. Né? Chegar, ó, meu irmão, o cara é uma autoridade social, espiritual, seja ela qual for, e chegar lá e contradizer aquilo que ela tem como preceito imutável, como um dogma, como alguma coisa assim. Mas se chegar com uma parábola, ela vai compreender aquilo que ela está capacitada a compreender, sem muito, porque ela vai começar a pensar, né, em aguçar as pessoas a pensar por si próprias. Isso é liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Foi o que o Cristo mandou, foi o que o Cristo ensinou. A parábola também possui a vantagem de estimular a lembrança da verdade ensinada, quando as mesmas cenas conhecidas forem encontradas posteriormente.
ou seja, vai ficar no inconsciente da pessoa. Então, quando ela encontrar lá na frente, ela vai lembrar aquilo, vai ter um gatilho mental e ela vai lembrar, né? Desse modo, Jesus buscava deixar os seus seguidores inteirados das razões, das muitas razões que motivavam a sua prática de usar cada vez mais as parábolas nos seus ensinamentos públicos. É extremamente importante a gente compreender a metodologia que Jesus usou, está usando até hoje, e há de eterno aí, vai usar conosco, né, para nos ensinar, né? E essa é uma das maneiras. O livro de Urântia, meu Deus do céu, tá cheio de maneiras de como ensinar. Cheio. Eu tô aqui trazendo algum rascunho introdutório de como nós devemos nos atentar para isso, né? Aí há um grande desafio nosso, contemporâneo, de como nós devemos não somente nos colocar diante dessa missão, ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Há um grande desafio para nós. E o revelador fala: o desafio religioso desta época é dirigido a homens e aquelas mulheres que, pela sua visão ampla e voltada para o futuro e pelo discernimento da luz interna, ousarão construir uma nova e atraente filosofia de vida. Não há filosofia de vida sem prática, né? Isso eu falo para mim. Partindo dos conceitos modernos, sutilmente integrados, meu Deus. Tem que conectar. A gente não pode dizer, pelo menos eu não quero dizer isso, né? Dizer que a revelação do livro de Urântia, cara, vai ser isso e vai começar do livro. Não dá para começar do livro, né? Não dá. Amplifica, o livro veio para amplificar. Isso é a compreensão minha, tá? Compreensão minha, pessoal. O livro veio para amplificar, para ampliar a nossa concepção, o nosso entendimento, né? Então tem que ter uma concepção antes, né? Ele está falando aqui, ó, sutilmente integrados da verdade cósmica, né? Da beleza universal e da bondade divina. Uma tal visão nova e reta da moralidade atrairá tudo o que existir de bom na mente do homem e convocará o que houver de melhor na alma humana. A verdade, a beleza e a bondade são realidades divinas. E à medida que o homem ascende na escala da vida espiritual, essas qualidades supremas do eterno tornam-se cada vez mais coordenadas e unificadas em Deus, que é amor. Então, nessa questão aí, há um grande desafio de como a gente vai ter que divulgar o livro. Todos nós, em primeiro lugar, na minha concepção, é vivendo, né, o que a gente pensa que já sabe. E isso eu falo de uma maneira muito pessoal, né? Eu tenho que viver isso primeiro. E eu busco fazer isso. Eu tenho fé em Deus que isso se tornará uma coisa presente na minha própria vida, né? Então, compreendendo isso, a gente vai ter que transmitir, cara. Isso é inevitável. Vai ter que transmitir. Uns vão transmitir pela internet, outros vão transmitir em qualquer lugar, talvez até construam aí alguma instituição. Eu não sei. Está em aberto. Está em aberto. Não sou eu que decido isso. Agora, olha aqui como os apóstolos faziam, né? Como Jesus ensinou eles a fazer, né? Cada um dos professores apostólicos ensinava segundo a própria visão do evangelho do reino. Nenhum esforço foi feito para ensiná-los de um modo uniforme. Não havia uma formulação padronizada, nem dogmatizada das doutrinas teológicas. Embora todos eles ensinavam a mesma verdade. Cada apóstolo apresentou a sua própria interpretação pessoal do ensinamento do mestre. E Jesus aprovava tais apresentações diversas
de experiências pessoais com as coisas do reino e coordenando infalivelmente e harmonizando tais visões múltiplas e divergentes do Evangelho durante as horas semanais nas quais dava as respostas. Apesar desse alto grau de liberdade pessoal em relação às questões a serem ensinadas, Simão Pedro tinha uma tendência de dominar a teologia da escola dos evangelistas. Depois Pedro, Tiago, Zebedeu exerceu maior influência pessoal. Qual é o ponto central aqui? Por exemplo, nós, né, leitores do livro de Urântia, existem inúmeras escolas, diversos lugares do mundo, existem diversos grupos de estudantes. E aí, todo mundo vai ter que pensar igual? Todo mundo vai ter que interpretar da mesma maneira? Não pode conjecturar? Eu já vi algumas censuras, né, que eu fiquei até um tanto quanto... Eu realmente não me apego a isso. Mas eu vejo que eu fico um pouco preocupado com os leitores novos. Né? Que eu também sou um leitor novo, mas e essas pessoas que estão chegando, que ainda não têm, porque muitas pessoas que já chegam no livro de Urântia já têm uma bagagem intelectual, os caras já leram outros livros, já se transformaram em ateus. Por quê? Porque já leram outros conhecimentos, outros livros sagrados, e acabaram não crendo naquilo, aí chega no livro de Urântia, traz uma renovação na vida da pessoa. Né? Mas e aquelas outras pessoas? Né? Parece que há um movimento, eu não estou falando de movimento nenhum do livro de Urântia, mas assim, falo de uma maneira pessoal. Né? Parece que há assim uma instigação para que todos pensem iguais. E isso é uma coisa tão infantil, né, na minha concepção, que está aqui, ó. Jesus não fazia esforço algum para ter algum ensinamento padronizado, né, para que os apóstolos pensassem da mesma maneira, porque ele sabe a gama de compreensões que existe na humanidade. Né? E cada um vai receber aquilo, o seu quinhão, conforme merece. Né? Tá, mas e aí? Aqui é o ponto principal, na minha concepção, que pode ser de uma maneira introdutória. Lógico que o livro de Urântia está repleto, graças a Deus, está repleto de ensinamentos que pode transformar a vida de um ser humano. E como vem transformando a minha também. Né? A mensagem, beleza, a gente vai aprender a praticar, vai aprender a ensinar, mas o que a gente vai ensinar? O que o Ricardo aqui imaginaria que seja a mensagem essencial? Como eu disse, o livro de Urântia está repleto desses ensinamentos que são essenciais, mas eu peguei o ponto central. Para mim, na minha concepção, o livro de Urântia, o que eu poderia ensinar em pouquíssimo tempo, né? Seria a mensagem central. A mensagem central é o que já está nas Escrituras Sagradas, os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que o livro de Urântia amplifica isso. Amplia essa percepção. Mas também o livro de Urântia começa pelo Pai Universal, lá no primeiro documento. E também termina com Jesus. E no meio, né, até eu falei aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do próprio Cristo. Então, qual é a mensagem central? É aquilo que o apóstolo falou. Vem e vê. Veja por si próprio. A Jesus Cristo de Nazaré. Veja a Ele, como Ele fez, como Ele ensinou. Por que de certa forma, Ele é um exemplo. Como foi a vida espiritual de Jesus, religiosa de Jesus. A vida heróica, de coragem, de homem, né, de virilidade, de persuasão, de inteligência, de capacidade intelectual, de tudo, exemplo de tudo, cara. De tudo que a gente puder imaginar. Né? É um mestre dos mestres. Né? Então, olhando por esse prisma, qual foi a mensagem que Cristo mandou, que Cristo quis fazer? Como foi que ele fez isso? Aí tem um texto aqui que pode ser uma introdução, né? Mas tem muito mais coisas. A ênfase de sua mensagem foi o amor do Pai Celeste e, na verdade, da misericórdia dele, combinada às boas novas de que o homem é o filho
de fé desse mesmo Deus de amor. Aí vem a pedagogia. A tática usual de Jesus para o contato social era levar as pessoas a falarem com ele, fazendo perguntas a elas. A entrevista começou, via de regra, com ele fazendo perguntas aos semelhantes e terminou com eles fazendo perguntas a Jesus. Ele era adepto igualmente de ensinar, fosse questionado, fosse respondendo perguntas. Via de regra, ao que ele ensinava mais, ele tinha dito o mínimo. Olha que coisa interessante. Via de regra, ao que ele ensinava mais, ele tinha dito o mínimo. Aqueles que retiravam um benefício maior de sua administração pessoal eram os mortais sobrecarregados, ansiosos e tristes, que sentiram muito rompimento com a oportunidade de descarregar as suas almas sobre um ouvinte simpático e compreensivo. Jesus era tudo isso e muito mais. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavra dele. E o revelador está falando aqui. Via de regra, ao que ele ensinava mais, ele tinha dito o mínimo. Ele só ouvia. Sabe? E de uma maneira sem julgamento, de uma maneira simpática, de uma maneira amorosa. Né? E as pessoas tiravam o fardo. Né? Quantas pessoas já saíram assim do pensamento de suicídio? De pensamento de tirar a própria vida? Porque tinha uma pessoa para ouvir, para trocar uma ideia, para conversar, para ser amigo. Só isso. E quando tais seres humanos desajustados contaram a Jesus sobre seus problemas, ele sempre foi capaz de oferecer sugestões práticas e de socorro rápido, mudando a correção das reais dificuldades deles, sem esquecer-se de uma palavra de verdadeiro conforto e consolo imediato. Invariavelmente, ele falava a esses mortais angustiados sobre o amor de Deus e ministrava a eles por vários e diferentes métodos, informando-lhes de que eles eram filhos do Pai do céu, pleno de amor. A mensagem central de Cristo. Meus nobres, assim, eu me alonguei muito nesse vídeo, mas assim, fazendo as considerações finais, todos aqueles que leem o livro de Urântia, e eu falo para mim, mas eu estendo isso a todos os irmãos mais antigos, principalmente os mais antigos, que nós temos de verdade uma missão, cara, de divulgar o livro de Urântia, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua capacidade, né? De diversas capacidades, intelectual, espiritual, moral, não importa. Mas nós temos essa missão. A gente olha a sociedade do jeito que está, de cabeça para baixo, de valores totalmente fora da realidade, fora da verdade, né? E o que nós, enquanto seres que buscam a verdade, que nos auto-intitulamos buscadores da verdade, podemos fazer para melhorar isso, né? Meu irmão, arregaçar as mangas, unir forças, parar de ser egoísta, parar de ser aquela coisa que eu já conheci vários intelectuais, não estou falando do livro, né? Mas vários intelectuais que são amargos, pessoas que cara, só ficaram na letra, né? Ficaram vazios, ficaram intelectualizados demais e não conseguem ter uma troca de ideia com uma pessoa inferior a ela, intelectualmente falando, né? Pelo orgulho, puro e simples, por pré-julgamentos, né? Então, todos, eu vejo muitas pessoas se esforçando para divulgar o livro de uma maneira
desprovida de qualquer vaidade, né? De qualquer senso de que eu sou o detentor da verdade, que não sei o... E aqueles que pensam dessa maneira, cara, arregaça as mangas, seja assim uma luz para alguma pessoa que esteja ao lado. Aquela coisa, né? Amar o próximo pode ser um familiar, pode ser um vizinho. E se o próximo estiver lá no Japão, né? Que um dia será assim. Então a mensagem central, principalmente que eu fico imaginando, a mensagem central para nós é transmitir o amor do Pai. Mas primeiro a gente tem que viver o amor do Pai, né? Viver o amor de Deus. Ter essa vontade, essa querência de divulgar o livro, não por vaidade boba, ridícula. Não estou falando que alguém faça isso, né? Mas já falando para não fazer, né? O livro tem direitos autorais. O livro de Urântia não é meu. O livro de Urântia não é nem de nenhum canal. O livro de Urântia eu considero um patrimônio mundial, né? Eu considero, mas eu não posso nem falar isso porque não é meu. Eu não posso considerar, né? Mas eu não posso dizer que é, mas eu considero, né? É um livro a ser lido pela humanidade. Mas a gente só vai poder falar isso através do conteúdo do livro, não de propaganda, né? Do conteúdo do livro. Então eu de verdade, esse vídeo é mais para as pessoas que já conhecem o livro de Urântia, que está em diversos grupos aí, debatendo, estudando, e cada um com seu perfil, cada um com a sua capacidade, né, de compreensão. E todas essas capacidades de compreensão têm que ser divulgadas, têm que ser popularizadas. Uma vez eu falei no programa que eu tenho imaginação que a gente deve popularizar o livro, mas não deturpar o conteúdo do livro, não é isso, mas que todos os brasileiros, aqui eu estou falando aqui porque é o nosso país, mas todos os brasileiros saibam que existe o livro de Urântia, né? Sabe? Cara, tem um livro que aqueles malucos lá que leem, eles dizem que é a revelação para nossa salvação, cara, para amplificar a verdade dentro da gente. Vamos ver, vamos pelo menos ler para criticar o livro, para refutar o livro, né? Pelo menos para as pessoas saberem que existe, que tem muita gente que nem sabe que existe. Imagina ler, né? Imagina ler. Então, eu vejo a necessidade de a gente compreender a pedagogia didática de como fazer isso e também se colocar à disposição, né, para fazer da maneira que consegue, da maneira que Deus manda fazer, que é do jeito que está, né? Primeiro conserta-se, lógico, eu, Ricardo, me consertando para poder transmitir alguma coisa que seja verdadeira na minha vida primeiro. Então é isso. Seja feita a vontade de Deus.